Essa época de enchentes, a gente fica até angustiado, vendo, por exemplo, Itaipu, lá em Foz do Iguaçu, as águas barrentas, passando pelas cachoeiras. Isso tudo poderia ser reduzido, inclusive, e o principal, o risco de enchentes ou a cota máxima das enchentes. Lá em Blumenau eu vivi um tempo até como consultor da prefeitura e também nasci e vivi lá 18 anos. Então sou PhD em enchentes. E a gente sabia que 1 centímetro é a diferença entre um grande prejuízo ou pequeno, entre morrer afogado ou não. Então, toda obra que reduz a cota das enchentes, que diminui a violência das águas, é importante. Lá, lamentavelmente, um grupo de responsáveis travou o projeto JAICA, que previa até a construção de um canal paralelo à foz do rio Itajaí. Isso teria salvo, inclusive, a vida de muitos catarinenses que morreram afogados nessas enchentes após aquela época, onde nós tivemos, em Santa Catarina, a oportunidade de minimizar as enchentes. Agora, muita coisa pode ser feita. Em São Paulo, lá está a usina Henry Borden, praticamente inativa, travada. Se ela operasse nesses períodos de grandes pluviosidades, ela diminuiria as enchentes na cidade de São Paulo e reduziria o fluxo de água jusante, nem que fosse alguns metros cúbicos. Aqui no Paraná, nós teríamos obras extremamente importantes nesse sentido, como a derivação do Rio Negro e, inclusive, a construção de uma barragem em Porto Amazonas, se não me engano, canais, etc. Isso tudo, evidentemente, exige um trabalho grande de engenharia, de negociação com a comunidade, discussão, de esclarecimentos. Agora, eu fui diretor de operação da Copel, eu sei como, inclusive com todos esses vertedores e cuidados que a gente possa ter, nós não podemos evitar tudo. E uma grande barragem, uns 100 metros de altura, às vezes até mais, se ela vier a se romper, nós vamos ter, talvez, a morte de milhares ou dezenas de milhares de pessoas, por onde as águas passarem. Porque uma barragem o volume de água vai arrebentando as que se sucederem. Então, nós temos que criar esse ladrão, toda caixa d'água tem um ladrão. E nós não fazemos isso. Apesar de, por exemplo, na região de Curitiba, nós estarmos nas nascentes do rio Iguaçu, onde muito dessa água que fica esperando o momento de passar por aquele gargalo lá em União da Vitória, coisa assim, ela poderia ter sido derivada para o Oceano Atlântico. Lógico que vai haver impacto ambiental, isso tudo tem. Agora, não é impacto ambiental uma enchente catastrófica? Ela não provoca? Os nossos serviços de defesa civil, de engenharia, são muito simplórios. Eles não coletam informações, eles não organizam. O CREA não cumpre suas obrigações, que poderia ser até a defesa da engenharia. Nossos sindicatos, ONGs e tudo mais, nós caímos na esparrela da mídia estrangeira, como Hamilton Bonatti escreve no livro dele, aí, túneis, tatus e por aí, fora bolas. Infelizmente o Brasil parou e deixou de pensar por conta própria. Até porque qualquer acadêmico
se quer fazer um estágio na Europa ou nos Estados Unidos ou no Japão, tem que agradar as lideranças, né? As fontes do dinheirinho que ele vai gastar por lá. E isso é ruim. Né? E o resultado é esse. Nós ficamos apavorados quando percebemos que estamos diante de um período de alta pluviosidade. Falta tudo. Né? Lá em Blumenau, por exemplo, a universidade, a FURB, o pessoal da Defesa Civil acordou. Né? Eu vi lá trabalhos excelentes, inclusive até propostas de deslocar o centro da cidade. Aqui, quando a gente vê até gente rica perdendo tudo, a gente pensa, puxa, quanta ignorância. Né? Pessoas até que teriam condições de evitar esses prejuízos, acabam embarcando neles. Talvez até os prejuízos sejam convenientes diante dos auxílios, né? Porque ao político sempre é importante aparecer nos momentos de grande mídia, e a prevenção não dá voto, ao contrário, ela cria debates, ela cria resistências. Por isso nós temos ocupações em fundo de vale, tudo. Cada ocupação dessas aí teve uma condução política. Né? E depois os proprietários dessas terras, que não valiam nada, agora exigem indenizações fabulosas. Como nós estamos vendo lá na Vila Zumbi. Então, é de doer isso tudo, gente. Está na hora de nós criarmos manifestações, marchas, congressos, seminários a favor da boa engenharia, da moralidade técnica, porque nós vivemos dentro de um clima de capitalismo intelectual que é talvez infinitamente pior do que o capitalismo do dinheiro, e nos omitimos. Nossos colegas aí silenciam em questões extremamente importantes que poderiam ajudar a comunidade. Nós temos que reverter isso tudo. Tá? E olhar nosso povo, a nossa gente, com mais atenção. Está na hora de mudar de comportamento. Os jovens estão pedindo isso.